Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Yara Gomes, presidente da Igreja Evangélica Missionária Templo dos Milagres aqui em Goiânia. E nós estamos hoje com a incumbência de fazermos uma breve meditação sobre a poderosa palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 7 ao 11, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vós habita. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos cristãos de Roma. Tinha ele um forte desejo em seu coração de estar pessoalmente ensinando aos cristãos romanos sobre tudo o que Jesus fazia, sobre a sua morte e ressurreição, principalmente porque a fé de todos os romanos cristãos estava baseada exatamente na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo tinha assim uma ansiedade muito grande. Porém, se viu impossibilitado e mandou esta epístola. Depois de muito tempo, ele viria a Roma, mas na condição de prisioneiro. Mas esta carta, ela fala sobre, neste capítulo, sobre a questão da carnalidade, a questão do espírito naquele que está confessando Cristo, que confessou Jesus Cristo, que crê na verdade de Jesus Cristo e que o Espírito de Deus habita no seu ser e a partir de então o mesmo Espírito vivifica o espírito daquela pessoa que abandonou o pecado e agora vive eternamente com Jesus. Antes era morto, agora é vivo. E essa pessoa, ela é considerada espiritual justamente por isso, porque ela, quando se converteu, quando ela confessa Jesus e confessa Ele como seu único e suficiente Salvador, ela abre espaço para que o Espírito Santo de Deus entre verdadeiramente em sua vida e faça uma transformação. Aleluia! Mas existem aqueles que confessam e infelizmente fez uma confissão que não é legítima, ou seja, ainda está apegado à carnalidade, ainda está praticando as obras da carne e este não agrada ao coração de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas que esta pessoa que está nesta condição de carnalidade, tudo que ela pratica vem do seu desejo de ter algo para si, de ter prazer na sua vida carnal e não é, espiritualmente falando, aquilo que Deus
deseja de cada um de nós. Aquele que se converte a Jesus Cristo, ele deve se converter de coração. A lei de Deus, ela deve estar cravada em nossos corações, de tal modo que a nossa vida ela seja regrada pela lei do Senhor, e as nossas atitudes e tudo o que nós fazemos, e até a forma como falamos, e até a forma como nos comportamos, e até todas as coisas e circunstâncias que Deus nos coloca, deve evidenciar esta vida em espírito e em verdade, pelo cumprimento da palavra de Deus. Todo aquele que faz isso de modo natural, ele realmente incorporou todo o desejo, não do seu coração, mas desejo do coração de Deus em ser fiel, servo, e que está à disposição da vontade de Deus para fazer sempre o seu querer, do seu modo e do seu jeito. Aleluia! Louvado seja Deus! E as obras que este tipo de cristão pratica, os cristãos espirituais, eles praticam para evidenciar o reino de Deus e a sua justiça nas suas vidas, e assim Deus, manifestado na vida desses cristãos, é glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse tipo de cristão, ele produz frutos, porque os frutos do Espírito de Deus, eles são evidenciados por aqueles que vivem a palavra de Deus conforme o desejo do coração do Senhor, e eles passam a não ter mais a sua vontade evidenciada, mas sim a vontade de Deus evidenciada nas suas vidas. Certa vez Paulo disse: não vivo mais eu em mim mesmo, mas sim o Espírito do Senhor. Ou seja, a minha vontade não prevalece mais na minha vida, mas sim a vontade do Espírito de Deus é quem prevalece em mim. Eu não tenho mais vontade. A vontade que está na minha vida é a vontade de Deus. Aleluia. Esta é uma verdadeira e legítima conversão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí você me perguntaria: mas pastor Yara, e existe dois tipos de cristãos? E por que existe dois tipos de cristão? E por que o outro tipo de cristão é carnal? Aí eu vou te responder. Aqui no versículo 7, conforme o estudo está nos mostrando, é que esse tipo de cristão carnal, ele é, na verdade, um incrédulo. Ele confessa Jesus, ele fala sobre Jesus, ele até pratica as obras, mas a intenção do coração dele não é, aleluia, louvado seja Deus, para o agrado do Senhor, para a obra de Deus, para a vontade de Deus ser satisfeita, para o reino de Deus ser evidenciado e prosperar e multiplicar, para ganhar almas, pelo prazer de ter pessoas cada vez mais se convertendo a Cristo e evidenciar a obra salvadora. Isso não é o prazer dele. Dentro do coração dele, lá dentro do coração dele, existem propósitos egoísticos, ambiciosos e que são hostis ao Deus Todo-Poderoso. E aqui no estudo a gente vê que todo carnal, todo aquele que pratica carnalidade, todo aquele que está no pecado, fingindo não estar, na verdade, ele pratica a inimizade contra Deus. Aleluia.
E diz assim: o problema do incrédulo vai muito mais além dos atos de desobediência, os quais são meramente manifestações exteriores de compulsões carnais interiores. Suas inclinações e orientações básicas é voltadas para a sua própria satisfação, por mais religioso ou moral que ele pareça ser, são diretamente hostis a Deus. Mesmo as boas obras realizadas pelos incrédulos não são um cumprimento da lei de Deus, pois são produzidas pela carne, por razões egoísticas, e procedem de um coração em rebeldia. Aleluia! Louvado seja Deus! Existe esse tipo de cristão? Existe. Tá assim, ó. Cristãos que hoje estão verificando pregações, vendo outros pregarem sobre determinados temas, e aí adotam aquilo para si, vai e prega essa palavra, porque Deus não o inspira mais. O Espírito de Deus não os está inspirando mais para fazer a verdadeira obra de Deus na terra. Aleluia. Essas pessoas, elas brincam com a palavra de Deus e faz da palavra de Deus o seu meio de vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meio de vida para pedir donativos em dinheiro, para poder manter a obra missionária numa rádio, seja numa igreja, seja, enfim, em qualquer outra situação. E aí já passa logo a conta bancária, para que as pessoas, se puderem e de sentirem no coração e desejarem, depositem aquela quantia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Deus vê perfeitamente que essas pessoas estão vendendo a palavra do Senhor para se autopromover, para estar em evidência e se manterem através das pessoas que devem sustentá-los. Aleluia, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor. E Deus, porque não é um Deus que é adorado por essas pessoas, não é um Deus que é buscado por essas pessoas, não é um Deus que está no controle da vida dessas pessoas, o Espírito dele não entrou legitimamente na vida desta pessoa, conforme diz a sua palavra, que se o Espírito entrar, aqui no versículo 11, diz assim, presta atenção: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Ou seja, se realmente o Espírito habita nessas pessoas, o espírito dela seria vivificado, ou seja, Deus estaria em constante contato com essas pessoas para dar a palavra que eles deveriam repassar ao povo. Aleluia! E assim o reino de Deus cresceria e multiplicaria. E não necessitaria, ninguém está pedindo dinheiro a ninguém, ninguém está extorquindo ninguém, ninguém está roubando ninguém, ninguém está enganando ninguém, vendendo a palavra de Deus para se sustentar. Aleluia! Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus que ainda abre portas de empregos, oportunidades, e que quando mesmo assim Ele não faz isso, na mesa daqueles que o servem não falta o pão nosso de cada dia. Aleluia! Mas são incrédulos. Precisam recorrer a estes meandros para poderem ter na mesa o que comer, poderem ostentar ternos,
caros, sapatos caros, veículos para andarem e sempre estarem dizendo e mostrando ao mundo que eles são de Deus porque estão sendo abençoados financeiramente e com bens materiais em sua vida, evidenciam frutos falsos e que não procedem do Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. São enganadores, são falsos, são mentirosos, são pessoas que estão interessadas apenas em imitar pessoas que pregam a verdadeira palavra de Deus inspirada pelo Espírito para se fazer passar por espirituais. Aleluia! Mas os frutos são frutos da mentira, do pecado, da falsidade e hostis ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, esse tipo de cristão existe e está se proliferando e cada vez mais se multiplicando na terra, porque as pessoas que estão normalmente no mundo cristão têm preguiça de ler as Escrituras. Se lessem as Escrituras, saberiam perfeitamente quais são as verdadeiras características daqueles que estão no mundo como falsos profetas, como pessoas obreiras da parte do Senhor e que normalmente, aleluia, louvado seja Deus, tem uma conduta de pessoas boas, caridosas, pessoas honestas, pessoas muito gentis, educadas, mas que estão com uma capa de cordeiro, só que não passam de lobos. Vejam o perfil de um incrédulo, de um apóstata, de um falso profeta, de um mentiroso, de um falso, de um charlatão, de um picareta que está para roubar você, a sua fé, a sua confiança e fazer com que você tire do seu suor o seu sangue, né? Porque suor é sangue, é trabalho, é o seu esforço do seu bolso para investir numa obra mentirosa que não leva a lugar nenhum a não ser ao abismo. Se você e eu fôssemos mais tementes a Deus, nós estaríamos meditando de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor, para meditarmos de dia e de noite na sua palavra, nas Escrituras, porque o povo de Deus peca porque não lê as Escrituras. Deus falou isso na sua Bíblia. E por conta disso, muitos no dia do Senhor serão surpreendidos e decepcionados, infelizmente. No livro de Judas, nós temos aqui, que a nossa Bíblia é uma Bíblia de estudo, diz aqui, perfil de um apóstata, porque Judas é um livro que ele declara batalha contra os falsos mestres, contra os cristãos que não são espirituais, e que toda obra que eles fazem é para benefício próprio, não é para o benefício do outro. Não estão preocupados com salvação, ganham almas para que seja evidenciada a sua, aleluia, louvado seja Deus, a sua pregação, o seu ministério, e eles tornarem-se cada vez mais evidentes, mas o propósito que está no seu coração é maligno. Preste atenção. Judas aqui, no livro de Judas, tem aqui nesta Bíblia, olha, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia de estudo de MacArthur, John MacArthur, e no livro de Judas, né, na página 1775, a última página do único capítulo do livro, ele tem esse resumo que é
depois dos estudos de cada versículo, ele faz aqui uma listagem do caráter, de cada característica do caráter, o perfil característico do apóstata ou incrédulo, aleluia, rebelde, desobediente. Preste atenção. O cristão, que está nesta condição, fingindo, que não é ímpio, ele é ímpio. Ou seja, ele é impiedoso. Ele finge uma piedade, mas na verdade as suas atitudes, se você for a fundo ver se ele realmente é uma pessoa piedosa, que está para fazer a obra de Deus, à disposição da vontade de Deus, você vai perceber que não passa de um egoísta, só pensa em si mesmo, é invejoso, não pode ver nada de ninguém que ele quer para si, até imitar as pessoas para poder ter uma vantagem lá na frente, ele faz isso. Segunda, moralmente pervertido, aleluia, louvado seja Deus. A vida dessas pessoas, elas não cruzam com a pregação, ou seja, não vivem aquilo que pregam. Terceiro, negam a Cristo. Esses são os apóstatas, certo? Eles negam a Cristo. Eles falam de Cristo, mas as suas atitudes negam a Cristo. Existem pessoas que torcem a palavra de Deus, sabem que aquela palavra que foi dita revelou a sua real condição de condenação, porque está na carne, conforme Paulo diz em Romanos no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Aleluia. Então, quando Deus pega uma pessoa dessa e usa alguém para dizer a ela a sua real condição de condenação, ela se volta contra aquela pessoa, principalmente se ela tiver numa condição de destaque, e muitos estiverem ali acreditando em tudo que eles falam, e eles cada vez mais se sentindo o próprio Deus, com a sua soberba e toda a sua enganação já montada, todo o seu teatro, todo o seu cirquinho já montado. Ele não quer de forma alguma que ninguém venha com mensagens de Jesus Cristo para tentar destruir aquela mentira que ele teve tanto trabalho para construir. Então ele se volta contra aquela pessoa, muitas vezes dizendo que a palavra que saiu da boca daquela pessoa é uma palavra mentirosa, tal como foi com Jeremias, no tempo em que ele anunciava o juízo de Deus, e muitos falsos profetas que estavam ligados ao rei, à corte, aos príncipes, se levantaram dizendo que ele não foi levantado por Deus, mas sim eles, e que Judá teria paz. Era mentira dele, e que o juízo de Deus não viria, e por conta desses falsos profetas, Judá e Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. É isso que esse povo faz com as nações, com a vida das pessoas. Então tem que ter cuidado. As atitudes são diferentes da vida. Com as atitudes eles mostram claramente que negam a Cristo, o Cristo que eles pregam. 4. Contamina a carne. Eita, a carne deles, está em constante pecado. O pecado, eles não se apartam dele, eles não se apartam da fuxicagem, da maledicência, da inveja, não se apartam dos adultérios, das prostituições, de uma série de coisas que eles praticam e que é contaminação da carne. Continuam contaminados, ou seja, o Espírito Santo de Deus não conseguiu transformar esta pessoa porque a sua conversão não foi legítima. Aleluia, louvado seja Deus. 5. Revoltoso.
pessoas que praticam a contenda no meio do povo de Deus, praticam a revolta, a rebelião, aleluia, com o intuito de jogar uns contra os outros, principalmente se houver uma situação ou circunstância que venha a ameaçar o seu teatro, né? O seu cirquinho, aquele seu ambiente de fama em que ele possa continuar sendo aquela pessoa que tem muita credibilidade para poder estar pedindo pela conta bancária a sua e a minha contribuição. Aleluia. A minha não vai ter, né? De jeito nenhum. Mas existe, né, esse tipo de coisa. Então, se vê que alguém está tentando destruir esta situação, este modo de vida, a sua sobrevivência, pronto. Vamos nos juntar com as panelinhas para provocar uma revolta e sair fazendo uma verdadeira revolta, ou seja, praticando rebelião e contendas entre os irmãos e colocando em dúvida até a espiritualidade das pessoas em relação a ele. Presta atenção. 6. Difama autoridades superiores. Ou seja, nós que somos cristãos, está na palavra de Deus que nós devemos respeitar os nossos senhores aqui na terra, sabia? Aleluia. As autoridades, todas elas foram comissionadas por Deus para existirem. Sejam civis, militares, eclesiásticas, seja qualquer tipo de autoridade, Deus, em primeiro lugar, constituiu essas autoridades, independentemente se elas sejam cristãs ou ateias, injustas ou justas, são autoridades. O cristão que está nesta condição não tem consciência de que Deus está no controle, que a autoridade maior é a de Deus, e se Deus manda que respeitemos as autoridades, nós não podemos, de modo algum, difamá-las, tentar destruí-las, caluniá-las, ou fazer ou praticar qualquer ato contra aquela autoridade. O correto é que se aquela autoridade está praticando qualquer ato duvidoso ou injusto, nós devemos entregar a autoridade maior, que foi quem a constituiu, nas mãos dele, do Senhor. Mas o que se vê por aí hoje é muita gente subindo em palanque, principalmente, né, fazendo política para a autoridade tal e desfazendo da autoridade tal. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma condição do apóstata. Isso é uma condição daquele que abandonou a fé ou que é incrédulo. Aleluia. 7. É um sonhador, sabe? Eu vou sonhar. Ele não põe os pés no chão, sabe? Ele não usa a realidade que ele está vivendo para poder praticar a boa obra. Não, ele sonha. Aí todo mundo sabe, rapaz que sonha, mas aquele rapaz sonha, mas ele tem isso, ele tem aquilo, mas nada se concretiza. Aleluia. Porque ele espera, né, que os sonhos dele sejam satisfeitos não por Deus, mas pelo teu bolso e o meu. Vivem pela fé. 8. Ignorante. Ignorante no sentido de não ter sabedoria. Ou seja, eles não se preocupam muitas vezes em ter a sabedoria e o entendimento divino, porque já apostataram. E os incrédulos idem, eles não conseguem ter mais aquela comunhão com Deus, para que Deus dê o entendimento e revele a eles a sabedoria e o entendimento que Deus deseja que todos nós tenhamos para podermos praticar as obras
espirituais conforme o desejo do coração de Deus. Então são ignorantes porque são cegos, estão nas trevas. Não têm sabedoria divina. Aleluia. 9. Corruptos. Eita. Lá. A corrupção, ela vem de muitas... É um tema muito abrangente. Ele pode ser corrupto no sentido da palavra de administrar bens materiais de outras pessoas em benefício próprio e surrupiar para si o que não é deles, dizendo-se passar por pessoas de Deus e que usou aquela determinada quantia para a obra de Deus, quando na realidade não foi assim. Não é? Se corrompem, se vendem e vendem pessoas para obter ganhos e oportunidades de ganhos, e isso é corrupção pura e simples. Estão dispostos a tudo para terem bem-estar material, financeiro, e o espírito nem pensar. Isso para eles não importa. 10. São murmuradores. Preste atenção. Normalmente esses incrédulos apóstatas, eles se utilizam de queixumes, reclamos, que não são atitudes de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele não reclama nada, ele só agradece a Deus pela rica oportunidade de estar passando por uma prova. E esse tipo de gente não aguenta pagar preço nem aperto, que já fica irritado, fica irado, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo, e eu tô desse jeito e não sei o que, e começa a inveja, começa a corroer lá dentro, e aí vem a murmuração. E esse tipo de cristão aposta toda a fé, aleluia, é incrédulo, é rebelde, é desobediente e fingido. Glória, aleluia. 11. Descontente. Pronto, já estou dizendo, né? Ele não consegue se alegrar com nada que não seja o próprio eu dele. Por exemplo, se alguém vai dar um culto de ação de graça porque conseguiu uma grande bênção, ele não fica feliz. Ele fica, sabe, irritado porque ele e não eu, porque ela e não eu. Eu também vou fazer um culto de ação de graça porque todo mundo tem que ver que eu também sou abençoado. Nunca está contente nem se alegra com a alegria dos outros. Olha só, tem mais, hein? Egoísta, ou seja, só pensa em si mesmo. É uma característica, gente. É uma característica. Se você vê um cristão dessa maneira aqui, você pode ficar certo de que ele não está realmente, legitimamente convertido. Pronto. É egoísta. Tudo dele, ele só pensa nele. Ele não faz nada pelo bem comum, ele só faz pelo bem dele. E isso é fácil de notar. Esses frutos da carne, esses frutos da carne, né, do cristão que não é convertido, eles são fáceis de perceber. Aleluia. Eles chegam lá no palanque, ou no púlpito, ou na rua, ou na igreja, em qualquer lugar, pregam a palavra de Deus como ninguém, são verdadeiros pregadores, maravilhosos, magníficos. Ah, que bom. Ai, chegou seu fulano, chegou dona fulana, que pessoa boa pra gente pregar hoje, o culto vai ser bom. Mas tem essas características e aquilo é só fachada, é fingimento. 13. Fala arrogantemente. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Isso aí nem precisa explicar. O próprio termo já está falando. 14. Adulador dos outros. Ou seja, o famoso bajulador. Não é? O bajulador, ele é assim. Para
ele ter oportunidades de pessoas que eles acham, que eles veem que estão em determinadas iminências, em determinados lugares, e que eles podem se aproximar dessas pessoas pela bajulação, né, adulando, bajulando, para poder também estar na mesma situação de prestígio, na situação de evidência, para que todos notem que ele também existe, porque quer mesmo aparecer. Então ele começa a bajular, ele começa a falar elogios, adular, enfim, isso não é uma postura de um cristão. O cristão não precisa fazer isso. Cristão, para ter a oportunidade que Deus normalmente dá para aqueles que têm sinceridade no coração e coloca todos os seus servos e servas em evidência quando ele quer colocar, para a glória e honra do nome dele, ele coloca. Ele coloca. Deus abre portas, Deus abre oportunidades, independentemente de bajulações. Não precisa bajular ninguém. Eu não preciso correr atrás de ninguém para ter o meu espaço para pregar a minha vida espiritual com Deus. E no momento que não dá, a gente faz live. Deus é quem sabe o que vai fazer na minha vida. Eu não vou bajular ninguém, eu não vou pedir nada a ninguém, nem preciso. Eu tenho Jesus para ajoelhar e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme te apraz. Mas essas pessoas já não confiam mais que Deus pode abrir portas que a gente nem imagina que pode passar por elas, e se apegam a fulanos, a cicranos e a beltranos que estão em evidência para estarem também na mesma condição. Por isso, bajulam. Precisam estar em evidência para poder continuar enganando as pessoas. É escarnecedor. Você já viu na igreja pessoas que quando tem uma pregação, que eu acho realmente o cúmulo, você ir para um culto e você ouvir o preletor falar sobre certas coisas e as pessoas: é mesmo assim, e é verdade, fala papai, porque está metendo aquele verdadeiro cajado na cabeça daquela pessoa. Ela não tem coragem de chegar para a irmã ou para o irmão para dizer: não gostei da tua atitude, e aí faz uma fofoquinha para o pastor passa para o preletor vai, bum, fala: aqui na igreja está vendo isso e aquilo, e fica aquele estardalhaço de pessoas escarnecendo umas das outras, e Deus não se agrada desse tipo de atitude. Isso não é vida cristã, isso não é palavra de Deus, isso é uma baixaria. Então, esse tipo de atitude provoca ao escarnecedor cada vez mais que ele cresça com a sua atitude incrédula. 16. Causa divisões, ou seja, está sempre com panelinha, falando mal de um, falando mal de outro. Chega para um e fala assim: ó, fulano ali. Eu trabalhei com umas pessoas que, meu Deus do céu, trabalhei com um aí, sabe, que era assim mesmo, estava comigo trabalhando, precisava de mim, e quando dava as costas, o assunto era eu. Oh glória, que coisa maravilhosa, Pronto. Então, a falsidade era terrível. E isso ele fazia panelinhas para que as pessoas que ele falou mal de mim, ninguém se aproximasse, ou seja, todo mundo se afastava, e ele praticava esse tipo de coisa. Ele fazia isso, divisões, rebeliões, falava mal da minha forma de encarar o Evangelho de Cristo, não acreditava que Deus me usava, não acredita no meu chamado, enfim, essas coisas que a gente vê. Aleluia. 17. Inclinado ao mundanismo. Tudo que está no mundo ele quer para ele, tudo, eu quero viajar. Não é pecado viajar não, viu gente? Não é isso que eu estou falando. Mas a gente não pode estar focando a nossa vida espiritual nessas coisas, porque Deus, Ele é capaz de dar a mim e a você
tá certo? As condições para a gente sair pelo mundo. Mas a gente vai sair pelo mundo não é para a gente passear ou fazer turismo, é para a gente fazer missões, né? Eu sou louco para fazer missões. Já fiz missões no sertão, já fui para outros estados fazer e gosto de fazer missões, eu gosto de viajar, fazer missões. Eu não posso estar aqui ajoelhando, perdendo meu tempo e o tempo de Jesus, pedindo a Ele para Ele me dar dinheiro suficiente para eu sair pelo mundo fazendo turismo. Não é esse o propósito do meu chamado. Meu chamado não pode ser reduzido só a isso. Isso é mundanismo. Aí depois eu vou e ostento as minhas viagens no Facebook, no Instagram, no YouTube, sei lá, né? E a gente vai, né, cada vez mais se igualando às pessoas que estão no mundo. Não é desse modo. Isso é só um exemplo, né? Tem outros. Mas vamos lá. E o último, que é o 18, não tem o Espírito, né, de Deus. Pronto. Aqueles incrédulos, né, que estavam no meio da igreja de Romanos, tinha judeus e tinha gentios. E Paulo tinha necessidade muito grande de falar sobre Cristo, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, para afirmar cada vez mais a base da fé da igreja de Romanos, da igreja de Roma. Os romanos, eles tinham essa fé baseada na ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, ou seja, o significado do seu sacrifício vicário e o que significava a ressurreição, ou seja, Jesus fez a obra, completou a lei, finalizou a lei judaica e deu chance para todos, judeus, gentios, gregos, romanos, troianos, todos chegarem-se a Deus através dele. E qual era a bênção maior? E qual é a bênção maior? A ressurreição, a vida eterna. Essa é a nossa bênção. E é nisso que nós devemos nos firmar e focar. E um conselho aos incrédulos: cuidado, Deus está voltando e a recompensa virá para cada um de vocês que estão a enganar, que estão a forjar determinadas situações para terem lucro financeiro. A palavra de Deus não se vende, não se escarnece da palavra de Deus, não se escarnece dos servos e servas de Deus, e nós não devemos nos comportar dessa maneira. Deus está julgando a terra. Nós estamos vivendo um momento de Covid, não é? Covid-19, a pandemia do século. Aleluia! Nós estamos no ano de 2020, iniciando ele praticamente com uma pandemia. Deus está julgando o seu povo. Infelizmente, as igrejas tiveram que fechar porque a ordem mundial é se isolar. Nós não podemos estar congregando mais com os nossos irmãos para não ter um fim trágico diante desta enfermidade, desta doença, deste vírus que está aí. E isto nada mais, nada menos é do que Deus julgando o seu povo, fazendo o seu povo refletir mais sobre as suas atitudes, a sua postura diante do seu evangelho e diante de tudo o que Deus planejou para mim e para a tua vida. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, e que possamos, pois, crer no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e não duvidar dele. E que a verdadeira conversão venha para a sua vida, incrédulo. Aí você vai parar de enganar as pessoas, você vai parar de mentir, você vai parar de roubar, você vai parar de escarnecer, você vai parar de estar querendo imitar homens e mulheres, aleluia, louvado seja Deus, e passar a imitar Jesus Cristo, porque o propósito de Deus em se manifestar para o mundo diante de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, é que nós possamos imitar Jesus Cristo, para que possamos um dia chegarmos à presença dele. Que Deus abençoe a todos vocês.
nesta manhã de quinta-feira, no dia 23 de abril do ano de 2020. Deus abençoe. Fica na paz de Jesus.